Chico, Rodrigo, alegria estar aqui com vocês. Olha, essa revelação desse relatório sobre a BIM paralela é preocupante e é, sob alguns aspectos, até frustrante, né? Porque é impressionante a incompetência dos que estavam fazendo essa investigação paralela. É algo assustador, assim, assustador. Se você for ver, quer dizer, em relação ao ICL, é muito claro, quer dizer, o ICL está crescendo muito, está pegando cada vez mais credibilidade. Eu vejo isso porque eu sou parado em aeroportos, nas ruas, em restaurante. Você imagina, eu que estou aqui com muita honra de vez em quando, vocês que estão no dia a dia fazem um trabalho fantástico. Então, o ICL é um alvo a ser atacado. Agora, o que mais me impressionou é a falta absoluta de qualquer tipo de racionalização da investigação paralela. Eles eram, quer dizer, não sei, realmente eu tenho dúvida se isso terminou, porque foi muito triste ver 2 ou 3 indiciamentos ali de pessoas, inclusive, ligadas ao governo Lula. Eu não sei exatamente se conseguiram desmantelar toda a estrutura, mas é uma estrutura, Gabi, absolutamente primária. Eles chegaram a investigar, por exemplo, uma determinada pessoa que tinha o mesmo nome do Alexandre de Moraes. Quer dizer, eu tenho a impressão que uma pessoa de inteligência absolutamente mediana, em 5 minutos ia ver que aquele cidadão não era o Alexandre de Moraes. No entanto, foi feita uma investigação. Esse gabinete do ódio que fazia essas interceptações, essas ligações, esses segmentos, era de uma fraqueza intelectual, de uma falta de capacidade de fazer, eu diria assim, até mesmo crime eles não conseguiam fazer, pela sua desorganização. Agora, é grave, não pode ser levado como sendo uma aventura que não deu certo, tem que ser levado a ferro e fogo, tem que realmente saber identificar. Eu tenho muita preocupação. Surgiram alguns nomes, e você sabe melhor do que eu, alguns nomes que tem que ser esclarecido a participação dessas pessoas. São pessoas que têm credibilidade, que têm acesso à Polícia Federal, que têm acesso a informações sigilosas. Então, eu acho que a gente sabia que existia uma estrutura, a gente ouvia falar disso, eu recebi várias informações ao longo dos últimos tempos sobre essa estrutura que era feita para poder criminalizar pessoas, criminalizar instituições, atacar e poder desmerecer órgãos de imprensa independente. Quer dizer, ser imprensa independente no Brasil hoje, como o ICL e que além de ser independente, porque tem uma estrutura muito bem montada, tem uma equipe extremamente forte, uma equipe extremamente preparada, isso, óbvio que chama atenção, e a gente sabia que haveria algum tipo de tentativa de desmoralizar. Mas a organização deles, se por um lado era perigosa, porque contava com a capilaridade grande, contava com pessoas importantes, contava e ainda não está devidamente esclarecido. Por outro lado, era realmente algo, assim, primário, muitas vezes primário. Então, eu acho que uma investigação dessa, ela não pode ficar na chacota, não pode dizer, não, mas aqui foi uma chacota, aqui foi um absurdo, tem que desmoralizar porque eles não tinham uma estrutura que realmente fizessem bem feito a investigação paralela, o gabinete do ódio. Não pode ficar nisso. Tem que ser tecnicamente, a Polícia Federal tem agora que ter o cuidado, já fez o relatório, mas que ter o cuidado de dar suporte para a possível investigação. Eu não acho que esse inquérito é um inquérito que vai chegar na Procuradoria e que vai ter denúncia logo. Eu estou dizendo, assim, para ser sincero, não tive tempo, é uma semana extremamente complicada, quero ter tempo agora para ler essas 1000 páginas do relatório. Agora, quando você terminou o relatório do golpe de 8 de janeiro, eu li naquela mesma noite, eu tinha certeza que a denúncia sairia, mais cedo ou mais tarde, se ia ser dividida em 5 ou não, mas ia sair. Esse relatório é um relatório que eu acho que ainda vai ter que ser aprofundado. Agora, é gravíssimo, é contra a liberdade de imprensa, é contra a liberdade das pessoas se posicionarem. Eu acho que talvez até pelo nome de pessoas que estão ali indiciadas, que tem que esclarecer por que estão indiciadas
realmente, eu acho que isso é de uma gravidade ímpar. Não podemos tratar esse inquérito como sendo eu diria assim, quase uma brincadeira irresponsável por parte de pessoas levianas. Sem dúvida, até o diretor, é sempre bom a gente lembrar, né, que os agentes ali da ABIN, eles estão ameaçando greve, estão pressionando de fato pelo afastamento do diretor da ABIN, que foi indiciado. Então, o atual, você está falando, né? Porque, exatamente. Porque tem a turma que veio do bolsonarismo. A cúpula atual da ABIN. Que é isso que o Cacai falou, né? Reforçando aqui. Porque foi nessa segunda-feira. Isso. O diretor-geral Luiz Fernando, né? É um homem tido... Luiz Fernando, um homem tido como sério, uma pessoa que tem relacionamento e é respeitada, assim. Veja bem, eu não faço pré-julgamento, mas eu acho que é importante que claro, o relatório em si chega a conclusões e é um relatório feito com toda a técnica da Polícia Federal, que a gente conhece bem, tem feito um trabalho admirável. Mas eu acho que agora tem que ter um suporte na análise desse relatório, porque é muito grave. Não é pouco grave o que está acontecendo. Não é só pelo fato de ter se insurgido contra o ICL, que já é gravíssimo, que significa uma imprensa independente, a gente sabia que isso estava acontecendo. Mas também insurgiu contra uma série de pessoas que ocupavam cargos importantes, mas que não está muito claro por que estavam sendo investigadas. Qual era, no meu ponto de vista, o principal aqui, Chico, Rodrigo, é entender qual era o objetivo desse grupo paralelo, entendeu? Era para subsidiar o golpe, era para tentar fazer pressão, era exatamente isso que eu ainda reconheço, que não tive tempo de ler as 1000 páginas do interrogatório, do relatório, para poder entender, no fundo, o que esse grupo estava fazendo. Mas percebe, assim, pela leitura, que era um grupo que tinha 1000 utilidades. Era meio atrapalhado em alguns momentos, mas ele servia, por exemplo, para defender o Flávio Bolsonaro na questão da rachadinha, Sim. E encontrar uma fórmula com a Receita que livrasse o Flávio Bolsonaro da acusação da rachadinha. Em outro momento, ele produzia fake news para espalhar contra o Lula na eleição. Tinha 1000 funções, né? 1000 utilidades. Aí, claro, se deparava em alguns momentos com figuras como humoristas, pegava o Gregório do Vivier. Tinha até um pedido para investigar um candidato a presidente do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Ia para cartolagem do Carioca. Do futebol, né? E os momentos completamente surreais. Surreal. Isso é que é o que mais me preocupa, porque assim, eu diria que essa capilaridade você não consegue ver uma objetividade, né? Assim, o que é que nós temos que ver? Claro, muita coisa tem que ser vista. Houve influência na tentativa de impedir que o senador da República fosse denunciado por uma rachadinha óbvia, que todo mundo sabe que existiu. Se houve, qual foi o órgão? Foi dentro da Receita Federal? Foi dentro do Ministério Público? Gente, aquilo ali, pelo que a gente acompanha, teve ação do Ministério Público. Esse grupo tinha condições realmente de influenciar. Por isso é que eu digo que esse relatório, pelo que eu passei os olhos, ele não é um relatório que... O que é a regra? Eu sou advogado criminal. Você tem um relatório da Polícia Federal, você lê, você sai dali falando, aqui vai dar pedido de complementação. O Ministério Público vai pedir complementação. Não, aqui vai dar denúncia logo. Esse caso, ele é tão capilarizado, ele tem tantas frentes. Pulverizado. Sim. Pulverizado e de uma forma, às vezes, eu diria, quase pueril. Claro que tem muita coisa gravíssima, que tem que ser levada a ferro e fogo, mas é difícil você pegar um relatório que tenha tido uma investigação tão ampla, tão capilarizada, e que algumas coisas desmoralizam a própria investigação. Quando você pega uma pessoa que é investigada, uma pessoa notória, e que está investigando uma pessoa com o mesmo nome, que não tem nenhuma relação, e que demora um tempo para descobrir, causa uma certa perplexidade, né? É verdade. Quer dizer, é uma coisa... Tudo bem, se fosse assim, não. O chefe é o tal lá do Bolsonaro 3, que parece ser completamente inepto. Aí você justificaria esse tipo eu diria, de erro crasso, né? Agora não, tinha gente, foi iniciada gente com alto
alta capacidade de investigação. Infelizmente, até diria assim, porque eu respeito muito ele, foi investigado o ex-diretor, foi indiciado o ex-diretor da Polícia Federal, que é uma pessoa que, além de ter conhecimento técnico e respeitabilidade, tem, gente, uma capilaridade de relacionamento enorme. Então, por isso é que eu digo que esse relatório, ele uniu mais ou menos o ser humano com o seu germano. Então, é a hora agora de depurar para você não ter um relatório que não chega a lugar nenhum. Sim. Porque quando você tem uma coisa ampla demais, que pega há uma perplexidade, o candidato à presidência do Vasco, que está fazendo ali, rachadinha, que é uma coisa seríssima, que envolve ou a Polícia Federal, ou o Ministério Público Federal, ou a Receita Federal. Aí, de repente, você pega nomes que estão lá nitidamente com erro de investigação. Se tivesse durado 10 minutos, 20 minutos, mas não, durou um tempo a investigação. Olha, eu não conheço um relatório tão estranho, que eu diria, uma investigação tão estranha, que, a esta altura, feita pela Polícia Federal, que eu respeito tanto, merece ser aprofundada essa investigação e esmiuçada, viu, Gabi? Não é não dá para pegar esse relatório e falar assim, não, o relatório não chega a nenhuma formação de possibilidade de processo, por isso peço o arquivamento. Opa, não. Vamos fatiar, vamos enfrentar os pontos que tem que pedir, pontos que tiverem sem nenhum tipo eu diria, de uma sequência lógica de investigação. Gente, a investigação, ela é científica, ela tem lógica. A gente que é advogado criminal vê para que lado está indo a investigação. Essa investigação aí, ela, no mínimo, eu diria que ela é confusa. Ela é confusa para quê? Para beneficiar? Ela é confusa para que não chegue a lugar nenhum? Quando você tem tantas pessoas sérias investigadas e tem uma pessoa do naipe, do calibre e da respeitabilidade do ex-diretor da Polícia Federal indiciado, é muito bom para ver exatamente, com lupa, todas as investigações que estão lá. Algumas foram feitas para confundir. Se foram feitas, o técnico saberá dizer que foi feita. Tenho muita preocupação com ela. Perfeito. Muito bom. É interessante isso que o Cacai fala, né? Sobre a possibilidade de fatiamento. Cacai, obrigada. Importante aqui ter a sua análise e também os alertas que você traz também, claro. Até a próxima, querida. Até semana que vem. Obrigado a vocês. Abraço. Obrigado, querido. Boa noite. Bom, muito bem. Aliás, a gente se despediu do Cacai, mas só queria alertar, Rodrigo, porque amanhã a gente vai ter, logo de manhã, uma cariação importantíssima, hein? Cara a cara. Na trama do golpe. Por quê? Porque amanhã o general Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid vão estar frente a frente. A hora da onça beber água, hein? É o coronel contra o general. Lembra que a gente falava, será que vai ter a cariação, né? Para tentar esclarecer algum ponto do depoimento que não bate com o outro? Amanhã a gente vai ter isso aqui. O Mauro Cid, ele é o delator dessa história, claro, a gente vem conversando a respeito disso, e tem um ponto ali que é divergente do depoimento deles, né, que o Mauro Cid, ele diz que recebeu dinheiro do Braga Neto, aquela história que a gente noticiou aqui no ICL Notícias, até com exclusividade, numa caixa de vinho, né, e esse dinheiro, ele diz que seria usado para o plano Punhal Verde e Amarelo, e o Braga Neto, ele nega essa história. A gente tem até um vídeo aqui, dá tempo, gente, da gente colocar o vídeo em que tem a divergência? Vamos lá, então, assistir. O general Braga Neto trouxe uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né, devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebia do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio da Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. E aí eu depois, acho que no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Essa afirmação dele é verdadeira, não, general? Não, eu como disse para o senhor, eu não tinha contato com financiadores, eu não tinha como arrumar dinheiro. Então, essa não é verdade, eu não dei dinheiro para ninguém. Independentemente disso, o senhor não é verdade. Responsável por dinheiro. A pergunta é o seguinte: o senhor, em algum momento, entregou dinheiro para o coronel Cid? Não.
Esse é o ponto Não foi central. taxativo, né? Não, mas assim, a resposta do Braga Neto é curiosa, né? Ele fala assim, não, eu não tratava com financiadores, eu não tinha como mudar de... Dando a entender que talvez tivesse, né? Se tivesse a mão, ele pegava, né? Mas não foi e tal. Olha, mas o Cid deve ir com mais preparo e com mais detalhes, né? É dessa caixa de vinho, a marca do vinho. Pelo menos se era Merlot, se era Malbec, alguma coisa assim. Ou será aquela uva que só tem no Uruguai? Taná. Taná. Aquele detalhe que ele fala que pisou na caixa para que alguém ali desavisado no Planalto não levasse embora o dinheiro. E vai ser muito quente essa parada. Pena que não vai transmitir. Não vai. Mas depois a gente vê. Depois eles liberam. Claro, né? E também depois a gente vai ficar sabendo também pela cobertura. Amanhã também tem o Anderson Torres e o general Freire Gomes, né? Que não é réu na trama, mas ele é testemunha. Mas também vai ter uma cariação entre eles na parte da tarde. Então a gente